Olá, boa noite. Estamos começando mais um Band Cidade Especial e hoje com a presença de Jorginho Melo, que foi eleito o melhor senador do Brasil. Jorginho, primeiramente, boa noite e obrigado pela sua presença aqui no nosso estúdio. Muito obrigado. É prazer estar aqui mais uma vez, cumprimentar todos vocês, todos os jornalistas e todas as pessoas que estão nos assistindo. É um ano de muita luta, de muito trabalho lá em Brasília, mas um ano de sucesso. Eu tenho o privilégio de ter sido, como você disse, escolhido o melhor senador do Brasil entre os 81. E isso, para mim, é uma medalha que eu divido com o povo de Santa Catarina, né? Essa é uma medalha que a gente pode ostentar no peito com muito carinho, com muita honra, porque esse é o pagamento de alguém que trabalha dedicadamente, como eu faço na vida pública, na política, para os outros. Então, isso me engrandece muito. E aumenta a nossa responsabilidade em continuar trabalhando por esse Estado que nos enche de orgulho, esse Estado que é maravilhoso, esse Estado que gera riquezas para o Brasil, né? O Estado de Santa Catarina é um Estado que, quando você fala que é de Santa Catarina na tribuna do Senado, quando você fala com alguém nos bastidores, é um Estado respeitado pelo que produz, pelo que faz, pela qualidade do seu povo, pela beleza, por tudo que nós somos. Então, eu tenho muito orgulho em ser senador de Santa Catarina, representar esse Estado e agora, nesse primeiro ano de trabalho como senador, ter sido distinguido com essa honra pelo ranking dos políticos, por não ter nenhum processo na vida pública, por não ter, por gastar menos no gabinete, por uma série de indicativos que eles escolhem e fazem toda essa avaliação e premiam lá os melhores do ano, né? Começou com o pé direito, então, no Senado Federal. E como é que está vendo o trabalho daquela casa lá? O Senado da República trabalhou muito esse ano. Eu não tenho dúvida em afirmar de que os senadores, que renovou 87% dos senadores, e o amadurecimento, os novos que entraram, a nossa força, a convivência, a animação, fez com que o próprio Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, a juventude dele, o entusiasmo, ele é um homem animado, a gente conseguiu votar matérias que ninguém acreditava que seriam votadas, né? Reformas a reforma da Previdência, que é um remédio amargo para todas as camadas, que muitos presidentes quiseram votar e não foi possível, nós conseguimos votar, tanto o Senado como a Câmara. E outras reformas importantes, o pacto federativo que começou a andar, o pacote anticrime que nós votamos, não votamos 100%, mas foi o que foi possível. Então, avançou em muito. Eu não tenho dúvida de que o Brasil de ontem e o Brasil que nós entregamos no final desse ano, de 2019, é completamente diferente, mais desamarrado. A gente está tentando desamarrar os nós, as dificuldades para crescer, para gerar emprego, para tirar esses 12 milhões de desempregados que estão aí. Não adianta ficar dizendo que é herança do passado. Tem que resolver. Né? Então, o Senado deu prova de que está sintonizado com a sociedade. Nem tudo é perfeito. Se você fizer uma pesquisa da sociedade, muitas vezes, pelo tempo que vinha, com dificuldade, com intransigências, pode ser que não seja muito bem avaliado. Mas esse foi um dos melhores anos. Não é porque eu participei lá, não é porque eu estive lá, é porque foi aprovado muitas matérias importantes para o Brasil. A gente vê, Jorginho, então, quanto é importante nesse processo aí a renovação de uma casa, né? Sem dúvida alguma. Isso faz bem, dá oxigênio, dá animação, né? Dá novos rumos, né? O Senado precisa, como casa revisora da Federação, como uma casa de conferir, de revisar, de pacificar, de defender os estados, precisa ter harmonia, mas precisa ser mais ágil. E isso a gente conseguiu fazer. As comissões técnicas discutindo mais, votando. Eu aprovei matérias importantes e matérias que já tentaram há muito tempo e não conseguiram, que foi a matéria da criação da empresa simples de crédito, que sempre foi um tabu. Banco, os agiotas oficializados
Só meia dúzia, só 5 que manda no dinheiro. Agora nós criamos uma empresa Simples de Crédito que dá a oportunidade de qualquer brasileiro. Já tem 540 empresas abertas no Brasil, em Santa Catarina tem 30, para emprestar o seu dinheiro. Por que você não pode emprestar o teu dinheiro? Né? Por que só o banco pode? E já começar a emprestar com 50% menor as taxas do que os bancos emprestam. Isso foi uma renovação. Muita gente não acreditava, sim, mas o Banco Central vai permitir e cadê a regulação? Sem regulação do Banco Central, sancionado pelo presidente Bolsonaro. Enfim, isso é uma demonstração de democratizar o crédito. Emprestar dinheiro para os pequenos, para quem aguenta no osso do peito as dificuldades que o Brasil passa, a micro e pequena empresa. Então, foram dados passos importantes para a economia. Algumas matérias que a gente queria fazer com que fosse aprovado, como é a prisão de segunda instância, o Senado deu conta. Sim. Nós tiramos da comissão, da CCJ, que eu participo, e aprovamos para que volte a prisão de segunda instância. Agora foi para a Câmara, eu não tenho dúvida que não passa de março, abril do ano que vem, será restabelecida a prisão de segunda instância. Porque nós sabemos que depois da segunda instância é enrolação. Quem tiver um bom advogado consegue levar para as calendas a um processo até muitas vezes a sua extinção. Com certeza. Com certeza. Jorginho, também a questão, nós estávamos falando de algumas medidas impopulares que foram necessárias para o bom andamento da sociedade, como a reforma da Previdência, era muito necessário fazer agora, né? Tinha que se fazer. Não tenha dúvida. Há muitos anos, todos os presidentes que passaram tentaram fazer a reforma da Previdência. Todos, sem exceção. Inclusive o presidente Lula não conseguiu. O Michel Temer tentou fazer, mas faltou força política e credibilidade política nos últimos meses ali e não conseguiu também. E agora, com o presidente Bolsonaro, vitaminado com as urnas que lhe deu, a quantidade de votos que deu, né? Aqui em Santa Catarina ele fez 75% dos votos, no Brasil inteiro fez 55%. Enfim, então eu não tenho dúvida de que a figura dele ajudou a fazer essa transformação. E foi o que o Congresso fez, sintonizado com a sociedade, com a responsabilidade em quem está aposentado poder receber a sua aposentadoria, né? Tirar privilégios de muitos, que ganhavam muitos e faziam pouco. Isso vai acontecer. Então, todas as camadas vão perder um pouquinho. Os mais privilegiados, os do meio, os menos privilegiados, mas todos vão ter que dar uma cota de sacrifício para que essa previdência fique saudável, né? Está vindo também o Pacto Federativo. Pela primeira vez na história de um governo, que os prefeitos vão receber um 14º salário agora em dezembro. O menor município vai receber R$400 mil para pagar suas contas no final do ano, para fechar o caixa. Isso é o início do Pacto Federativo, muito falado há muitos anos no Brasil, que o governo federal transferiu responsabilidade para os estados e os municípios e esqueceu de mandar o dinheiro. Então, é aquilo que o presidente Bolsonaro dizia, menos Brasília e mais município, e mais Brasil. Porque tudo acontece na cidade. O buraco da rua, a educação, a saúde, o posto de saúde, a segurança e por aí afora. Então, iniciou o Pacto Federativo também. Isso é algo inovador, né? Então, a reforma tributária é uma reforma sensível, que até a metade do ano que vem, eu não tenho dúvida que vai estar pronta. Porque não pode tirar dinheiro do Estado, nem do município e nem da União. Está todo mundo quebrado. Então, você precisa calibrar essa reforma para que ela seja a mais justa possível. Que não aumente a carga tributária, porque ninguém aguenta mais aumentar a carga tributária. Eu, pessoalmente, sou contra, né? Não aprovo matéria nenhuma que aumente a carga tributária, porque hoje o empresário, muitas vezes, ele tem que escolher em pagar o tributo, muitas vezes ser criminalizado, ou pagar os seus funcionários e o seu material para continuar vivo trabalhando. Então, o Brasil passa por transformações, eu não tenho dúvida, e transformações que vai fazer com que esse gigante comece a andar. Jorginho, você sempre foi defensor também da questão da melhoria política do Brasil, uma reforma política diminuindo o número de partidos que existem hoje, né? Para dar uma revisada nisso aí, né? É uma vergonha. Nós temos hoje 35 partidos.
Não diga para mim que tem 35 pensamentos de ideologia, que tem 35 tipos de fome, 35 tipos de... enfim. Mas, infelizmente, o afrouxamento da legislação permitiu que isso acontecesse. Então, tem 35 partidos funcionando e mais 61 ou 62 na bica lá no TSE, esperando para ser homologado. Partido da torcida do Corinthians, do Flamengo e por aí afora. Partido de todos os tipos. Que eu acho isso uma brincadeira. Essa história do fundo partidário, que tem muita gente que vive em cima disso. Eu nunca usei o fundo eleitoral, votei contra e continuo votando contra. Né? Porque entendo que já tem o fundo partidário. Para que o fundo eleitoral? Agora, então esses partidos, muitos deles, se constituem para viver do fundo eleitoral, do fundo partidário. Agora um passo importante foi dado, a proibição da coligação na proporcional. E isso vai fazer com que cada partido tenha que lançar os seus vereadores na próxima eleição. Não dá mais para coligar, só pode coligar para prefeito. E isso já vai ser uma limpeza. O que está acontecendo hoje? Os parecidos por interesses, por paixão ou por não querer ser reprovado, estão se juntando. Está fechando alguns partidos, se fundindo. E isso é importante. A gente tem que reduzir no máximo 10 partidos, 60 mais 35, 95. Isso não é um país sério, é um país que tem um número de partidos desse. Né? Então, a gente tem que lutar contra isso, né? Para que isso não espraie essa criação de partido. O próprio presidente está criando mais um, né? Porque deu errado lá com o PSL. Vai ter dificuldade de aprovar esse ano para a eleição do ano que vem. Acho que só vai conseguir estar pronto para 2022. Dentro da legislação é possível, né? Então, a reforma política, mandato de 5 anos, para todo mundo. Senador é 8, passa tudo para 5. Prefeito, governador, vereador, eleição de presidente a vereador, coincidência de mandato. Economia, é R$1 bilhão uma eleição custa para o país. É muito dinheiro. Então, coincide as eleições, mandato de 5 anos, não permite a reeleição para executivo, limita do legislativo também, voto distrital misto. Vai ser uma limpeza. Tomara que a gente tenha força e tenha o envolvimento do próprio presidente da República para que a gente consiga fazer essa reforma. É uma das reformas importantes também, como foi a previdenciária, como vai ser a tributária, como vai ser o Pacto Federativo. Esta também vai ser uma reforma para dar segurança política, jurídica nas eleições, né? Tá certo. O Band Cidade vai para um breve intervalinho e daqui a pouco a gente volta. Não sai daí. Um instante só.